Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo nosso jogado aqui no YouTube, jogado na web e, como sempre, agradecendo a vocês que dão uma olhadinha, uma grande olhada no nosso trabalho. Conhecimento positivo, como eu sempre digo, é tudo. Então, vamos buscar informações, vamos buscar os estudos para que nós possamos compreender a nossa sociedade nesse período de contemporaneidade. Então, vamos lá, nessa nossa revista eletrônica, abordar os temas de hoje. Hoje nós vamos falar sobre três assuntos. Serão duas biografias. Eu acho muito interessante a gente fazer esse trabalho em cima das biografias e também um assunto ligado à geopolítica. Então, eu vou falar aqui sobre um grande nome da literatura internacional, eu diria mais precisamente da literatura latino-americana. Falarei também sobre um grande nome da pintura do modernismo brasileiro e também vamos falar sobre a questão da África dentro do assunto geopolítica. Então, vamos em frente e que lá vem história. Vamos lá. Gente, eu queria falar primeiro sobre um grande nome brasileiro que, perdão, eu acho que a gente tem que enaltecer os grandes nomes da arte brasileira, que, na minha humilde opinião, a arte brasileira é uma das mais ricas do planeta, uma das mais recheadas sei lá, de estilos, de belezas, de fragrâncias, digamos assim. Então, eu sou um admirador da arte brasileira. E este nome, eu já tinha visto alguma coisa na internet, mas eu tinha visto mesmo foi na TV, até na TV aberta, por incrível que pareça, no telejornal aí muito famoso, eu vi uma baita de uma reportagem, não foi matéria, foi uma reportagem falando sobre este homem, sobre a história dele, sobre o legado dele dentro da cultura, não só importante para o Brasil, mas para o restante do mundo. Então eu disse, espera aí, eu vou fazer um vídeo falando sobre este grande brasileiro. E nós vamos falar aqui sobre o gênio da pintura modernista que se chamou Cândido Torquato Portinari. Isso mesmo. Este brasileiro, né, que era filho de italianos, a gente nota pelo sobrenome, nasceu na cidade de Brodowski, no interior de São Paulo, no ano de 1903 e partiu no ano de 1962. Ele fazia parte de uma família que tinha nada mais, nada menos que 12 irmãos, e logo em tenra idade ele manifestou o seu talento para o desenho. Ele adorava desenhar. Então, tudo que ele pegava, todo papel que ele pegava, lápis, ele fazia lá os seus rascunhos, os seus desenhos, já mostrando a sua grande verve. Ele foi o maior nome da pintura modernista, foi aclamado não só no Brasil, mas especialmente lá fora, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E interessante que logo aos 14 anos ele participou do processo de restauração de uma igreja em Brodowski. Então ele foi se inteirando cada vez mais dentro do processo da pintura e depois desse período, aos 18 para 19 anos, ele vai para o Rio de Janeiro, porque ele sai de uma cidade pequena, que é Brodowski, e vai para o Rio, que é a capital, né, cultural do país, e lá ele vai tendo mais contato ainda com os grandes nomes, com as grandes escolas de pintura, como o Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro. Porém, ele teve um problema muito sério, que foi um problema relacionado à adaptação. Ele não conseguiu adaptar-se ao Rio de Janeiro, porque era uma cidade imensa para os padrões da época, em comparação, imagina a cidade onde ele nasceu. Então, ele não se deu muito bem. Ele continuou lá na terrinha dele e por volta de, depois com uns 2 ou 3 anos, ele tem que retornar ao Rio de Janeiro, onde ele vai fazer um curso na Escola Nacional de Belas Artes.
e lá ele se destaca exatamente pintando retratos. Digamos assim, o mote do trabalho de Cândido Portinari foi exatamente a questão de pinturas, de retratar figuras humanas, porque ele foi um homem de grande sensibilidade. Então ele se emocionava muito, ele se preocupava muito com as questões ligadas às desigualdades sociais, sobretudo a fome e a miséria. Então ele gostava de pintar nos seus quadros aquelas criaturas esquálidas que passavam fome, que passavam a doença, o frio, entendeu? Então ele se preocupava muito com essas questões. Então a arte dele foi um meio de divulgar essas chamadas minorias para a sociedade brasileira e mundial daquele período, daquela época. E nós vemos em 1921 que ele passa, dessa vez, a mudar-se para o Rio de Janeiro, para a capital fluminense, e lá ele vende uma tela, ele consegue vender uma tela chamada Baile da Roça, ou Baile na Roça, e ela foi exposta no Salão de Belas Artes e ganhou nada mais, nada menos que 3 prêmios. E daí a vida dele se torna um verdadeiro sucesso. O grande pintor do Guerra e Paz, que fica lá na ONU, na Organização das Nações Unidas, e da obra Série Retirantes, lá do Museu do MASP, ele vai tomando cada vez mais o seu lugar ao sol no sentido de pintor modernista. E aqui nós vamos enumerar para vocês algumas grandes conquistas do Cândido Portinari. Em 1928, ele retratou o poeta Olegário Mariano e ganhou como prêmio uma viagem ao exterior. Lá no exterior ele viajou à Europa, onde foi para a Itália, Inglaterra e Espanha, e especialmente a França, onde ele fez uma maravilhosa reciclagem. Ele entrou em contato com os grandes nomes da vanguarda artística europeia e voltou para aqui para o Brasil, logicamente, cheio de ideias, aumentou ainda mais a sua capacidade de criar. Em 1931, ele se dedica definitivamente à temática social e busca expor mais nas terras brasileiras. Aí ele fez a tela que se chama O Café, em 1934. Em 1935, é premiado novamente no exterior, no Museu Internacional de Arte Moderna nos Estados Unidos, e se tornou o pintor modernista mais premiado, o primeiro de todos os pintores modernistas no exterior, para vocês terem uma ideia da capacidade, né, do talento do Cândido Portinari. Em 1936, pintou afrescos do movimento, lá no eixo rodoviário Rio e São Paulo. Pintou também painéis no novo prédio do Ministério da Educação e Cultura. Também, em 1939, fez 3 painéis para o pavilhão brasileiro na Feira Mundial de Nova York. Quer dizer, ele só vivia assim, o eixo Brasil, Estados Unidos ou Europa. E outra coisa muito interessante é que ele recebeu o convite de Oscar Niemeyer para passar a trabalhar com ele lá na famosa igreja ou capela da Pampulha, em Belo Horizonte, nas Minas Gerais. Quer dizer, cada trabalho que ele fazia, o resultado era magnífico, as pessoas gostavam do trabalho dele, e aí o contratavam para fazer novas obras. Em 1940, ele faz o painel Tiradentes, nas Minas Gerais, no Colégio Cataguases. Em 1952, ele retrata, através da pintura, a chegada da família real ao Brasil. E a coisa mais sui generis, digamos assim, foi como ele faleceu. Cândido Portinari, ele trabalhava constantemente com tintas. As tintas eram a sua matéria-prima para a sua criação. E foi por causa delas, devido a uma intoxicação, que ele foi levado a óbito. E em 1962, mais precisamente no dia 6 de fevereiro, ele falece e deixa para o Brasil e para o mundo o seu grande legado referente à pintura.
Nossos aplausos e a nossa homenagem ao grande nome da pintura brasileira e internacional, Cândido Portinari. Agora nós vamos para o segundo nome ligado à arte, né? Porque a literatura é uma manifestação artística. E esse nome também é muito famoso. Eu me preparei para estar falando aqui besteira, porque ele é um grande nome da literatura latino-americana. Vocês já devem estar tendo ideia um pouco de quem eu estou falando. Ele nasceu na Colômbia, ele nasceu em 1927, partiu em 2014, ou seja, recentemente, né, mais ou menos 10 anos, e é um dos maiores nomes da literatura mundial e o de maior destaque, creio eu, dentro da literatura latino-americana. Estamos falando sobre o autor de 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques, exatamente. O colombiano que retratou, né, a história do povo latino-americano como ninguém, que colocou o seu tempero ideológico, independente de que corrente ideológica nós sejamos, mas que retratou, que vendeu muitos livros, que palestrou muito por aí, que falou muito sobre a arte, sobre o escrever, sobre o povo latino-americano, e exportou as suas ideias para o restante do planeta. Gabriel Garcia Marques, ele jovem, ele se inspirou muito no livro A Metamorfose, de Franz Kafka. Ele estudou ainda Direito e Ciências Políticas. Ele participou também como jornalista em jornais como El Universal, trabalhou também como repórter e crítico. Seu primeiro romance foi escrito em 1955, o romance A Revoada, ou O Enterro do Diabo. Em 1958, ele se torna correspondente de um jornal na Europa. Ele se casou com uma moça chamada Mercedes Barcha e ele teve 2 filhos. Interessante é que em 1962 ele viaja para os Estados Unidos e lá ele passa a sofrer perseguições pela CIA, por parte da CIA, por causa da sua ideologia política, porque ele pertencia ao socialismo, era a corrente ideológica dele, socialismo, comunismo, e ele passou muito a ser perseguido por causa das suas tendências ideológicas. Em 1962, ele ganhou o prêmio ESSO pelo romance Veneno da Madrugada. Ele foi acusado de cooperar com a guerrilha colombiana, ele nasceu na Colômbia, e daí ele teve que passar um tempo exilado no México, mas não deixou de produzir os seus livros, de produzir esse conteúdo para não só para a América Latina, mas também para todo mundo. Foi exatamente aí, em 1967, no período de exílio, onde ele escreveu o livro 100 Anos de Solidão. E 100 Anos de Solidão é um livro épico que fala sobre uma família fictícia que mescla as suas próprias lembranças pessoais, ou seja, do Gabriel Garcia Marques, com acontecimentos, digamos assim, extraordinários. O livro se tornou um sucesso mundial, como um dos livros latino-americanos mais vendidos do século passado, e daí aconteceu que ele ganhou vários prêmios, e em 1982 ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Em 1972 ele foi receber nos Estados Unidos o Prêmio Latino-Americano de Romance, por um romance. E em 1971 ele retornou, né, foi aos Estados Unidos, né, para receber o título honoris causa na Universidade de Colômbia. E como eu já falei, ele recebeu o Prêmio Nobel em Literatura pelo conjunto, pelo grande acervo de sua obra.
Sei que é muito pouco o que eu estou falando aqui sobre o gênio latino-americano, colombiano, Gabriel Garcia Marques. Mas fica aqui o registro para que nós busquemos cada vez mais estudar, ver, curtir o bom trabalho desses vultos, né, que passaram por esse mundo e deixaram o brilhantismo de sua arte e de sua intelectualidade. Está contado, pessoal. Nossas homenagens também ao grande nome Gabriel Garcia Marques. Agora vamos ao terceiro assunto da nossa revista eletrônica, que é um tema ligado à geopolítica. Precisamos estudar também a geopolítica. E geopolítica, a gente estudando geopolítica, a gente vai entender muita coisa, inclusive algo que está acontecendo lá no Haiti. A gente está sabendo que o Haiti está pegando fogo e a gente vai descobrir também um pouquinho, digamos assim, por que está acontecendo esse tipo de coisa. Porque nós vamos abordar aqui a descolonização africana. Esse assunto é muito sério porque tem repercussões mundiais. Nós sabemos que a África não é um país, a África é um imenso continente, com mais de 50 nações. Cada uma com seus aspectos culturais, com seus dialetos, com a sua língua, com a sua religião e muita riqueza de fauna e de flora e também riquezas minerais. O solo africano é extremamente rico. E nós sabemos que houve muita, mas muita mesmo, digamos assim, interferência do povo europeu. E eles enfrentaram o Reino Unido, eles enfrentaram a França, a Espanha, a Bélgica e Portugal como colonizadores. E ao final da Segunda Guerra Mundial, o que é que houve? Houve o processo de descolonização, ou seja, esses países que colonizaram alguns países africanos, eles tiveram que se afastar também porque estavam vivendo crises em decorrência da Segunda Guerra Mundial. E o que é que aconteceu? Aconteceu que se instalou com o final da Segunda Guerra a chamada Guerra Fria, que foi a guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética. E essa guerra era exatamente a luta entre o comunismo e o capitalismo. E exatamente através dessa Guerra Fria é que houve o processo de descolonização do território africano e daí surgiram novos problemas, como, digamos assim, a rivalidade entre países. Então, a fome se instalou, a miséria se instalou, a morte se instalou, porque exatamente uma parte da população africana era a favor do comunismo e outra parte era a favor do capitalismo americano. E esses países que colonizaram, eles estavam afastados, eles não estavam mais se interessando por essas nações e por esses povos. Então, o que é que houve em decorrência disso? Houve o surgimento do terceiro mundo para os países africanos, a fragilidade e a instabilidade política, econômica e social, devido à interferência de americanos e soviéticos dentro daquela região, e daí o quê? Conflito, morte, fome, fazendo com que o continente africano se tornasse um continente, entre aspas, pobre e desinteressante. Houve também o chamado pan-africanismo, que era uma ideologia que pregava a unificação em massa das identidades nacionais dos novos países ex-colonizados da África. Foram criados cerca de 40 novos países, a partir da saída dos colonizadores. O primeiro país a se libertar foi a Libéria. Depois vieram Egito, Líbano, Marrocos, Tunísia e Gana. Então, o que é que a gente observa aí? O que é que está acontecendo hoje no Haiti? O Haiti é simplesmente um reflexo lá de trás da época da colonização do país europeu, e são problemas que afetam esses países, afetarão ainda durante muito tempo
esses países africanos, sobretudo aqueles que estão, como aqui na América Latina, né, nós tivemos o português que nos colonizou, né, e tivemos os espanhóis que colonizaram os outros países, os chamados latinos, e o Haiti, que tem toda essa corrente francesa. Então, gente, quando nós estudamos esses processos, nós passamos a entender melhor o porquê dos conflitos, quando a gente vê no telejornal, quando a gente vê na internet, ou quando nós participamos de debates em universidades que falam sobre geopolítica. Então nós vamos lá para o âmago, né, da história, nós vamos lá para a origem da história, do caso, do case, e nós vamos finalmente entender o reflexo dessas tormentas, dessas demandas. É só um pouquinho do que nós vamos falar. Nós ainda vamos debater muita coisa a respeito da África, da chamada Mãe África. É isso aí, pessoal, para não ficar muito cansativo. Falamos sobre 3 temas legais, interessantes. Falamos sobre cultura e falamos sobre geopolítica. Vamos buscar nos informar cada vez mais. Agradeço a todos vocês, compartilhem o vídeo com pessoas que gostem da boa informação. Está contado e até o nosso próximo trabalho.